Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Paddock Podcast, para vocês se sentirem dentro do Paddock, né? Nesse episódio a gente vai ter um convidado muito especial, eu tenho certeza que vocês conhecem, quem assiste Fórmula 1, conhece Fórmula 1, conhece ele, que é o Massinha F1, Massinha desaposentado, a gente pode chamar aí, e desde já a gente queria agradecer a ele por topar participar aqui com a gente. Bom, muito obrigado pelo convite, meninas. Estou bastante feliz aí de estar participando com vocês. Espero que o pessoal de casa goste bastante. Então é isso. Esse final de semana ocorreu o GP lá em Imola, ou o GP da Emília-Romagna, como queiram chamar, a casa da Ferrari. E aí a gente foi pra lá cheio de expectativa, né, do que iria acontecer. Então vamos falar principalmente os pontos principais da quali e da sprint e da corrida, já que esse final de semana foi bem diferente, inclusive com a sprint de um jeito diferente de pontuação e tudo mais. Bom, a primeira coisa que eu acho que todo mundo percebeu na quali é a continuidade do porpoising da Mercedes. E aí, Marcinha, você ficou surpreso pela continuidade? Achavam que eles iam resolver? Ou o que mais? A Mercedes ela vem sofrendo bastante, né? E pelo que a gente veio acompanhando pelas mídias sociais, eles não iam trazer alguma atualização que pudesse melhorar esse porpoising dela. Então, eu achei que eles iam trabalhar de uma forma com que o carro reduzisse, como já tinha reduzido um pouco na Austrália, mas creio que esse problema aí ficou bem nítido que a Mercedes está sofrendo bastante. Não só a Mercedes, né, mas a Ferrari e outro carro também está sofrendo bastante, mas está conseguindo ser mais competitivo. É uma pena ver a Mercedes. Bom, eu torço por Hamilton, então para mim é uma pena ver a forma com que eles estão sofrendo. Mas, bom, no final das contas o Russell conseguiu fazer um papel importante para a equipe. Fica só a lamentação pelo Hamilton mesmo, mas creio que a equipe vai saber dar a volta por cima. Não é possível que o carro vai ficar tão ruim assim até o final da temporada. Mas foi algo assim, surpreendente, né? Até porque eu não esperava que eles iam quase praticamente ali ser eliminados no Q1. Foi por sorte ali que tanto o Russell, tanto o Hamilton conseguiram uma volta ali no finalzinho e foi um final de semana bem complicado. Então, continuando. Não estou ouvindo vocês. A gente tava ligando aqui o microfone. Então, continuando a saga da Mercedes, né? Pra passar pro Q2, a Mercedes passou, assim, por um fio, alguns milésimos, mais exatamente. E aí eu acho que todo fã da Mercedes, eu acho que todo fã de Fórmula 1 ficou um pouco suspenso, principalmente porque a gente não é acostumado, eu acho que não é um momento normal da Mercedes, ver ela sofrendo tanto para passar para um Q2. E aí, Vitória, você como fã da Mercedes, o que você me diz? Massinha, fiquei muito feliz ao ouvir que você torce por Hamilton, porque também torço. Esse final de semana foi assim, terrível, porque a gente ficou frustrado, né? E depois dos depoimentos que ele deu para os jornalistas, falando que com certeza ele tá fora da competição esse ano em relação a título, foi bem. Assim, a gente teve o episódio passado da Mercedes na qualificação, né, na classificação, que foi o Hamilton lutando já para entrar ali pro Q1 e ficando fora e tudo mais. Então, pra mim, o que vê agora, gente, é lucro, mas de fato é muito difícil você ver uma equipe que ano passado estava disputando um campeonato, esse ano sofrer tanto, sendo que a gente teve tanta expectativa com a W13, né? Exato, cara. Como eles falaram que iam vir com uma inovação diferente do que a maioria das equipes estavam projetando para os seus carros, a gente sempre espera algo, caraca, vai ser o diferencial. Até porque quando surgiu aqueles primeiros boatos de que uma equipe conseguiu um diferencial que vai sobressair do campeonato, a gente já de cara falou, é Mercedes, né? Colocamos a Ferrari ali, mas a gente falou, Mercedes. E quando eles apareceram lá com um carro totalmente diferente, já nos testes de pré-temporada, gente, acho que a Mercedes vai continuar sendo o que era. E eu acho que essa expectativa que a gente criou em cima do carro deixa a gente mais frustrado, né? Porque essas mudanças de regulamento sempre mudam um pouco ali a ordem das equipes, mas eu não esperava que a Mercedes ia vir
tão abaixo do que tá acontecendo, mas enfim, é confiar numa equipe que nos últimos anos conseguiu dominar bastante, fazer carros muito bons, em que eles consigam... campeonato eu acho que tá muito difícil, eu acho que a Ferrari e a RBR estão uns 2, 3 passos à frente, mas que eles voltem ali pelo menos para ficar mais competitivo, né? Dar aquela ilusão que ali na metade da Austrália a gente viu o Hamilton atacando o Pérez, o Russell vindo atrás, né? Então, enfim, que eles pelo menos já encontrem um caminho para que não que seja tipo assim, brigar de fato pelo campeonato, que eu acho mais difícil, mas tem uma direção do próximo carro para o próximo ano para que eles já entrem de igualdade ali, tanto com a Ferrari, tanto com a Red Bull. E agora menção honrosa, né, para terminar o Q1. Vamos falar sobre Alex Albon, como ele mesmo já citou. Ele acha que a Williams esse ano é uma espécie de oportunista, porque ela faz cada coisa durante a qualificação, que quando chega na corrida eles ainda conseguem pontuar, que até ele mesmo já falou sobre isso. O que foi que aconteceu, né? O carro do Albon pegou fogo por causa do problema no freio traseiro. E aí o que foi que aconteceu? Foi espalhando borracha por todo lado. E aí vale só essa menção honrosa para Williams, que vem pontuando mais do que o ano passado, mas que a gente não vem falando tanto sobre ela. Acho que é por causa também pelo desempenho de outras equipes mais surpreendentes do que uma Williams oportunista, que a gente vem falando tão pouco sobre ela. A Williams também, a gente ficou naquela incógnita, né? Se ia fazer um carro bom, ou se é o Russell que estava tirando o que o carro não tinha. No início ali da temporada, a gente ficou meio assustado, né? Que a Williams ficou muito para trás, mas logo depois, na corrida lá da Austrália, o Albon conseguiu fazer uma estratégia meio louca e deu certo. Eu acho que todas as equipes ali, como o Williams, Aston, estão meio que perdidas ainda, mas enfim, o Albon tá fazendo um trabalho muito interessante, né? Ontem ele conseguiu, por exemplo, segurar o Gasly e o Hamilton durante aí mais do que 50% da prova. Então, acho que a base da Williams vai ser ali, em cima do Albon, para ver se eles vão conseguir ou não pegar mais pontos, que eu acho que vai ser importante, né? Porque eu acho que, se não me engano, agora eles foram para a última, né? Que o Vettel e o Stroll pontuaram nessa corrida, se eu não estiver enganado. Então acho que agora eles caíram para a última, né? Então, eles vão ter que trabalhar firme aí e ver o que acontece. Mas esses problemas do Albon também parece até que é macete, né? Dá problema no treino classificatório e consegue fazer uma corrida boa. Então, tá tendo azar no quali. Talvez se o carro conseguir ser mais confiável no quali, ele fizer uma classificação melhor, ele possa até trazer mais pontos para a equipe. Aí a gente vai ter que ver o que vai acontecer para as próximas provas. E aí vamos para o Q2, que é aí que começa a maré de azar do senhor Carlos Sainz, da Ferrari em si, mas principalmente do senhor Carlos Sainz, né? O Sainz que abriu o Q2 com a volta mais rápida, mas que faltando 11 minutos para o fim do tempo, o Sainz bateu no muro. Assim, eu confesso que eu fiquei um pouco de pena, porque até aquele momento ele estava fazendo um bom final de semana e ele vinha de uma sequência de problemas no carro sem fim. Parece que ele não conseguiu encaixar o final de semana sem nenhum problema. E a gente pode ver isso principalmente no dia da corrida em si, porque na sprint, confesso que eu ainda tinha esperança. O Sainz, o maior problema para ele foi ali na Austrália, né? Onde ele largou mal, errou já no quali, né? Largou em nono, aí foi com uma estratégia diferente e acabou abandonando cedo demais na Austrália. E teve esse problema ali do quali de novo, que fez ele largar lá de trás, mas ele conseguiu recuperar na sprint, foi muito importante, saiu lá de trás, terminou ali em quarto. E então, meio que reduziu bastante o prejuízo, mas de novo sofreu com azar, recebeu um toque no início ali, na segunda curva já praticamente, e ficou fora. É complicado, né? Talvez ele realmente ele vai ter que torcer aí para que não ocorra esses problemas, porque no quali ali a pista é traiçoeira, não foi somente ele que errou, tiveram outros carros saindo da pista, né? E quando forma um trilho ali, quando você encosta um pouquinho que seja o pneu na área molhada,
já era, e ele estava fazendo um bom treino, ele estava conseguindo ser competitivo tanto com o Leclerc, tanto com o Verstappen, e teve esse azar ali de sair. É claro que a mídia já começa a pegar em cima de chamar ele de pipoqueiro, de que tá sentindo a pressão e tudo mais, mas eu acredito que não, né? Até mesmo porque pela sprint ele foi bastante competitivo, foi bastante consistente, e tinha tudo para fazer uma boa corrida e até somar mais bons pontos para a Ferrari, né? Mas acabou tendo azar novamente de ser tocado ali pelo Ricardo na segunda curva já. E, enfim, dá pra ver a frustração. Tem até um vídeo ali que ele abaixa a cabeça e sai andando até pro meio da pista, né? Que o Marshall meio que se for, vem pra cá. Então dá pra ver. Espero que ele não se abata. Que ele entenda que infelizmente acontece isso quando você tem esses momentos de azar. Então que ele continue sendo competitivo ali, que ajuda a Ferrari ali a brigar de ponta a ponta ali com a Red Bull. E você, Vitória, tem alguma colocação sobre o Sainz? A minha colocação sobre o Sainz, gente, é que, na minha opinião, é algo particular meu. E eu vi algumas pessoas até comentando sobre isso, é algo que eu concordo. Que é a questão de que eu acho que, às vezes, por mais que ele já tenha essa renovação de contrato, ele, com certeza, ainda mais agora, eu acho que com a renovação de contrato, ele vai ter que mostrar um certo desempenho. E eu creio que nenhum piloto queira ficar como segundo piloto, né? Então, com tudo isso, ele vai começar a se cobrar, e essa cobrança, às vezes, pode afetar, assim, ele em outras áreas, e isso, querendo ou não, vai afetar ele quando ele for correr, quando ele estiver ali na pista. Então, eu concordo quando eu vi na internet falarem sobre isso, porque é algo que eu também fiquei pensando muito vendo o Sainz. Mas eu acho que ele ainda tem chance, sim, de se recuperar, e ir pra cima e também, talvez, até brigar pelo título, né? Mas por agora, ele realmente precisa se recuperar. Eu vi principalmente falando sobre a questão do Sainz pipocar, enfim, na gringa, no hatch. Era tudo o que tinha lá, tipo, não tinha outra coisa a não ser o Sainz sobre... E também uma colocação que era, tipo, o que o Leclerc tem com o muro, o Sainz tem com a brita. Porque já a segunda, terceira vez que ele vai pra brita só no começo dessa temporada. Mas aí, pra terminar, o Q2 foram eliminados o Russell, o Schumacher, o Hamilton, o Zhou e o Stroll. E a última vez em que os dois carros da Mercedes não se classificaram para o Q3 foi no Japão, em 2012, há quase 10 anos. No caso, situação complicada. Mais uma vez, é isso acendendo um alerta para o que está acontecendo com a Mercedes. E também a gente notando esse desempenho que a McLaren teve nesse GP, a gente vê que isso vai sanando aquelas questões sobre as pessoas estarem comentando que era o motor Mercedes. A gente vê que tem muita coisa indo além de questão de motor Mercedes, né? Acho que é mais questão de aerodinâmica, construção de carro, principalmente deve ter alguma coisa a ver com side pods, porque o Toto chegou a falar que o que eles viam no túnel de vento não era o que acontecia na pista. E talvez também seja uma condição de construção do carro, já que cada equipe faz sua construção do seu carro, uma para ser a dominante, outra para ser de meio de pista, e com certeza isso deve afetar muito a Mercedes. Exato, muita gente estava questionando sobre o motor da Mercedes é o mais fraco, e desde o início eu falei, cara, eu acho difícil ser, porque não adianta você ter um carro super rápido, mas totalmente desequilibrado, ainda mais com um carro da Mercedes pulando demais, né? Então eu acho que ficaria pior de colocar um carro super rápido com um carro totalmente desequilibrado. Acho que os pilotos não teriam capacidade de dirigir. Então, a McLaren tá andando na frente já mostra que o motor não é tão problemático assim, né? Como estavam falando, que é mais construção de aerodinâmica mesmo do carro. E, bom, a McLaren já está encontrando o caminho. Acho que a Aston também, já comparado a outras corridas, já começou a achar um caminho também, né? Pode ver que o Vettel e o Stroll andaram muito à frente do que eles estavam andando. Então, só falta a Mercedes. Mercedes encontrar aí esse pulo do gato para fazer com que os pilotos consigam ser mais competitivos, né? De parar de passar sufoco aí, de passar por Q1 e ser eliminado em Q2. Acho que é anormal, né? A gente ver uma equipe que estava dominando nos últimos anos cair tanto assim, comparado às outras equipes. Enfim, é esperar mesmo ver com essa atualização que eles estão prometendo aí para Barcelona, nesse pacote aerodinâmico, para ver como que a equipe vai se comportar nas próximas corridas.
E para irmos por Q3, né? Q3 que foi recheado de bandeiras vermelhas. A primeira foi o Magnussen, que perdeu o controle, né? Mas não chegou a bater e retornou para a pista. A segunda foi o Valtteri Bottas, já Alfa Romeo, que teve um problema, né? Encostou ali o carro do lado da pista, mas não conseguiu voltar. Assim como o Sainz também não conseguiu voltar. Com menos de 3 minutos para o fim, né? Os pilotos tiveram uma última volta rápida. E o Verstappen saiu dos boxes, né? Na frente do Leclerc. E achou uma boa volta para ele. E ainda viu Norris perder o controle, né? O que resultou em mais uma bandeira vermelha nos segundos finais. E sem tempo para abrir uma nova volta, o Leclerc da Ferrari ficou com o segundo melhor tempo. E Lando Norris, apesar de bater, ficou com o terceiro melhor tempo. Quando terminou, eu olhei, eu fiz... Gente, o que é que tá acontecendo aqui? Como assim? Eu não vi o Lando Norris encaixar aquela volta de P3. Eu só vi ele batendo. O GP desse final de semana foi bom pra Lando Norris, não podemos negar. O Q3 foi bem movimentado, né? Muitas bandeiras. É por causa desse lance. A pista tem uma parte que tá super seca, aquela curva ali, onde a maioria dos carros estavam saindo, tava bem complicado. E ainda bem que o Norris, o Verstappen principalmente, né, conseguiram acertar a primeira volta e contaram também com as bandeiras vermelhas para garantir, mas eu acho que não ia mudar muita coisa ali entre Verstappen, Hamilton e eu acho que até o Norris, eu acho que ia ser difícil ele perder o P3, a não ser que só o Ricardo, eu acho, ou o Magnussen acertasse muito a volta ali para ele conseguir tirar, mas apesar das bandeiras vermelhas, o treino classificatório foi maneiro, foi diferente, né? Não ficou a dominância ali dos carros da frente. E agora já acho que a gente já pode passar pra Sprint Race, né? Eu tava bem ansiosa porque foi a primeira desse ano, né? Eu ainda acho que nenhuma é igual Interlagos. Interlagos ano passado foi inesquecível, E talvez nunca venham a ser. Inesquecível. Mas esse ano as coisas mudaram um pouco. O vencedor, ele ganhava 8 pontos. E aí, pro resto dos que vinham depois, ia caindo. 7 pontos, 6 pontos, 5, 4, até 1. Na sprint, todos foram de pneus macios, exceto o Magnussen, o Schumacher e o Latifi. Eles optaram por usar pneus médios, né? E aí, quando começa ali a sprint, o Leclerc largou, assim, muito bem mesmo. E só que aí não demorou muito tempo, gente. Quando eu fui ver, já era safety car, porque o Zhou, né, tinha se enroscado ali, meio com o Gasly. E ele acabou que não deu pro Zhou, né? Ele teve que se retirar ali da sprint. Olha, eu tava esperando que o Zhou, ele surpreendesse mais a gente, assim, nessas corridas que estavam agora chegando, porque a gente, querendo ou não, vai comparar o desempenho dos pilotos ali nas equipes. E, assim, eu faço muitas comparações ao ver o Zhou e o Valtteri Bottas. Se bem que o Zhou é um iniciante, né, na Fórmula 1, ainda tem muito que correr aí pela frente, mas tô esperando o Zhou aparecer mais ali pra gente ver o desempenho dele. Ele fez um início de campeonato interessante, né? Ele fez uma corrida bem constante no Bahrein. Então a gente já começa a se basear através daquele rendimento dele, né? Porque ele foi super bem, caiu lá para trás, conseguiu recuperar. E nas outras corridas, por exemplo, em Jeddah, já começou a levar muito punição, começou a errar bastante. Teve esse toque com o Gasly agora em Imola. Então é complicado comparar ele com o Bottas, porque o Bottas já é um piloto muito, muito experiente, né? Mas a gente vai ter que esperar um pouco mais aí, até mesmo para que esses incidentes não prejudiquem, né? Já que ele mostrou no Bahrein que ele é um bom piloto, não é nada extraordinário, mas também não é um péssimo, como muitos falaram. Então acredito, se ele conseguir repetir aquela performance que ele fez no Bahrein, ele tem chances de se firmar na Fórmula 1, né? Porque com o carro da Alfa Romeo, o Bottas já está mostrando que não é um carro espetacular, mas é um carro consistente, né? Conseguiu brigar ali pelo top 6 novamente. Então, se ele conseguir andar pelo menos ali um pouco próximo do Bottas, vai ser já um resultado bastante significativo, tanto para ele quanto para a equipe.
E aí, acho que também vale a pena falar sobre essa mudança, né, de pontuação da sprint, porque foi colocada uma pressão para que a Fórmula 1 mudasse isso, simplesmente porque ano passado só ganhava os 3 primeiros e eram 3 pontos. Apesar de fazer toda uma diferença no campeonato, eu acho que dados os custos e também as batidas que os pilotos batiam, rodavam, enfim, os prejuízos junto com o teto de gasto, acho que não fazia tanta assim, vantagem para as equipes participarem. Então, acho que isso foi um dos principais motivos. Eu acho que faz com que o piloto queira... Incentiva a querer participar, a querer fazer, porque são pontos, né? Aquilo ali vai ajudar você uma hora ou outra. E aí... Pode falar? Eu ainda não tenho uma convicção se a sprint é boa ou ruim, né? A única sprint que eu vi decentemente, e porque eu tava em êxtase também lá, Interlagos, então eu ainda não consigo cravar, é muito bom, é muito ruim. Tem corridas que aparentam que vão ser boas, mas também tem outras que, não sei, fica meio em dúvida, mas a questão da pontuação eu acho que seria válido, não adiantaria colocar os pilotos para correrem no sábado, correndo o risco de ter danos e não correr no domingo, se não tivesse o porquê deles correrem, né? Eu acho que, como vocês falaram, as pontuações que estão sendo colocadas na sprint, eu acho que faz um piloto a brigar um pouco mais, a ter um pouco mais de disputa, né? Mesmo que não seja da maneira que eles vão fazer no domingo, mas que tenham aquela ambição de correr, esses pontos podem fazer muita diferença pra gente no campeonato. Então, como vocês colocaram, eu acho que a pontuação reduz essa questão de, a sprint não serve para nada. Agora, gostando ou não, ela serve para alguma coisa, para fazer o diferencial em pontuação para as equipes. E aí a gente comentou sobre o Carlos Sainz, né? E ele conseguiu recuperar o prejuízo da classificação, né? Na sprint, ele largou em 10º, mas ele acabou em 4º, somando 5 pontos, né? E aí, aquilo ali na sprint, eu acho que já me deu uma esperança assim. Eu fiquei, olha, ele vai conseguir fazer um bom desempenho na corrida. Igual a gente comentou, acho que foi muita falta de sorte mesmo que aconteceu com ele na corrida de domingo, porque não foi assim total responsabilidade dele, sabe? Aquilo ali é como foi considerado, foi um incidente. Então ali acho que foi total falta de sorte mesmo do espanhol, mas na sprint ele conseguiu ter uma boa recuperação. Então acho que é válido a gente destacar isso aqui. Infelizmente, a gente, quando ele recuperou a posição na sprint, a gente falou, o Carlos Sainz vai chegar junto com o Leclerc ali na disputa com o Pérez, mas, enfim, a corrida do espanhol já acabou já na segunda corrida, ele não pôde fazer nada, né? Tanto chato para ele, tanto pro Ricardo também. O Ricardo tinha chance de fazer bons pontos e ficou preso lá atrás, tentou fazer algumas alternativas de pit stop que não deram certo. Uma pena aí pros dois pilotos que merecem, né, fazer umas corridas boas, porque já estão voltando aqueles comparativos de pilotos, tanto pro Leclerc, tanto pro Norris. E aí, vamos falar agora de Lewis Hamilton, que ele largou em 13º, mas ele sofreu, né, na parte de trás da corrida. O que aconteceu durante tanto a sprint como a corrida do domingo, que eu percebi é que a gente ainda vai precisar ir muito do DRS. Apesar dele ser, às vezes, um problema grande, a gente percebeu que mesmo com os carros mais próximos, eles simplesmente não conseguem ultrapassar. Pode ser também por causa da aderência de alguns carros, ou principalmente do vácuo. Mas uma frase que eu vi, que foi até de um dos ADMs do F1 WTF, é que o carro de 2022 sem DRS é um carro de 2021. Aquele carro que se aproxima, mas não consegue passar e precisa de DRS. E aí, o Lewis, né, ele chegou a cair para 15º, mas ele ainda conseguiu ganhar uma posição para fechar em 14º. No início também a gente achava que não ia precisar tanto, né? Mas a corrida de ontem e da Austrália mostrou que o DRS ainda vai ser importante para que ocorra mais ultrapassagem na corrida. Porque
pode ver que o Albon conseguiu segurar o Gasly e o Hamilton de asa aberta a corrida inteira, né? Eles com asa aberta já estavam tendo dificuldade para ultrapassar. Aí tem que ver se era problema dos pilotos ficarem com medo de arriscar a ultrapassagem, porque o piso do lado de fora ainda estava um pouco molhado, ou se era questão de aderência, como vocês falaram. Mas a corrida de Imola mostrou aí que o DRS ainda vai ser bastante importante para os carros aí. Enfim, é um banho de água fria na gente, né? Porque esperávamos que os carros de 2022 fossem mais competitivos em relação a essas disputas. Os pilotos iam conseguir ter mais batalhas. Eles falam que melhorou, que eles conseguem acompanhar o carro da frente com mais frequência, sem ter o superaquecimento do carro. Mas, enfim, a corrida de ontem foi bem chata nesse sentido, porque os pilotos, a partir do momento que um ficava abrindo DRS para tentar passar o carro da frente, se criava uma linha infinita e ninguém passava ninguém, né? Ficava algo muito parado. Mas tem que ver se é algo referente só a Imola ou se em outras corridas, por exemplo, vai acontecer isso. Enfim, para quem estava já pedindo, no Bahrein, já pedindo para tirar o DRS, eu acho que depois de ontem deve ter ficado um pouco mais pensativo sobre. Acredito que Mônaco vai ser um pouco mais complicado. Bastante. Vai ser bastante. Porque o Mônaco já é difícil ultrapassagem, né? Então a esperança é que os carros pudessem fazer ali a última curva mais colada possível para abrir DRS, mas eu acho que não vai fazer muita diferença, não. E aí, lá pro final da sprint, o Leclerc sofreu aquele desgaste de pneus, né? Ele falou isso após terminar a corrida. E aí, Verstappen conseguiu ultrapassar ele. Isso é algo que eu acho que é algo que sinaliza muito para a questão de como a gente comparando Ferrari e Red Bull nessa questão de desgaste dos pneus, como a Red Bull tá um pouco à frente nessa questão de ter um cuidado, acho que de ter uma certa noção. Acho que para eles tá sendo melhor quando se fala desse desgaste dos pneus. E quando se fala de estratégia, porque já não é a primeira corrida que o Verstappen exatamente se aproveita do momento exato para poder conseguir ultrapassar o Leclerc. Na corrida de domingo, a Ferrari ainda tentou ali soltar um blefe ali, mas não deu muito certo. O Pérez ainda caiu, né? O Pérez ainda caiu, mas não deu muito certo. Pois é, a Ferrari sofreu muito, né? Quando o Leclerc assumiu a ponta e abriu, acho que 1.6, 1.8 já nas primeiras voltas, eu achei que o Leclerc ia falar, não vai ter briga, né? Mas foi até surpreendente que a Ferrari tenha sofrido bastante com os pneus. E já ali já mostrou que a Red Bull estava mais inteira, vamos dizer assim. O conjunto estava melhor. E o Verstappen, eu acho que meio que esperou o momento certo. Eu acho que o Verstappen está sendo bastante inteligente dessa forma de ficar ali pressionando o Leclerc e atacar no minuto final. Igual ele fez em Jeddah, né? Que ele sabia que o Leclerc estava sofrendo com os pneus e deixou para atacar nas últimas voltas, quando o Leclerc já estava bastante com o pneu além do limite, né? E foi o que ele fez ontem, ele se manteve o tempo todo, anteontem, se manteve o tempo todo ali abaixo de 2 segundos, e quando faltavam ali 5, 6 voltas pro final, já começou a atacar de uma forma mais forte, até conseguir a ultrapassagem e abriu. Acho que quando ele passou, já abriu 2 segundos, já mostrava que o pneu dele estava muito mais inteiro do que o Leclerc. E a Ferrari sofreu bastante, tanto na sprint, ontem também sofreu bastante na corrida principal. E aí a gente teve Verstappen ganhando a primeira corrida sprint de 2022. E eu acho que agora a gente já pode passar para os acontecimentos da nossa querida corrida. Antes de começarmos, eu acho que para quem vocês só estão escutando a gente, mais pra gente que tá aqui ao vivo, não sei se o Massinha tá dando pra ver, mas eu estou muito feliz hoje, porque Sebastian Vettel, inclusive vim com a camisa de Sebastian Vettel pra gravar esse podcast. O engraçado é que eu vim de cabelo amarrado, que era para as pessoas verem que eu era fã de Sebastian Vettel. Olha, o Vettel se deu bem nesse final de semana, hein? Ele ficou muito feliz, eu fiquei também muito feliz, gente, porque o Vettel sofreu agora com essa volta dele, né? Ele voltou um pouquinho mais tarde por conta da Covid e tudo mais. Sofreu alguns comentários que eu não gostei de ver na internet, não gostei de ver alguns comentaristas falando do Vettel, viu? Mas aí, esse GP agora de domingo, foi muito bom pro Vettel. O carro da Aston Martin não é tão bom, né? Ele leva ele pra um P8, eu acho que ele tira leite de pedra ali.
O Vettel não deveria ter sido muito cobrado como ele foi na Austrália, né? Ele perdeu uma partida ali final do início do campeonato. Eu acho que para um carro que já se mostrava bastante complicado no pré-temporada, você deixar de treinar a parte dos treinos livres, classificação nos 2 primeiros GPs é muito complicado. E aí, o primeiro contato com o Vettel teve problemas com o carro, bateu, então praticamente um GP nulo para ele. Eu acho que eu também não, por mais que eu não seja, desculpa, mas eu não sou tanto fã do Vettel assim. Eu vejo como pessoa, é um piloto, é uma pessoa extraordinária, né? Não desmereço os títulos dele, mas nunca fui, tipo assim, fã de torcer para ele, no caso. Mas eu acho que muitos comentários que fazem sobre ele é muito pesado, e ele mostrou que quando o carro está minimamente ali competitivo, ele conseguiu fazer algo bastante legal, se manteve na zona de pontuação durante praticamente toda a sprint e a corrida, entre as sprint. Ele perdeu ali o rendimento no final por causa do pneu também. Mas ontem na corrida se manteve ali na zona de pontuação a maior parte da corrida. E mostrou que se tiver um carro competitivo, ele vai conseguir trazer bons pontos para a Aston. Só que a Aston é muito ruim, né? Dá para ver que o carro da Aston é muito ruim. Impressionou esse final de semana que o Stroll também conseguiu andar ali perto dele. Mas fica complicado de cobrar algo do Vettel, da mesma forma que a gente não pode cobrar, sei lá, algo extraordinário do Hamilton e do Russell, né? Eu acho que tem que ter essa igualdade também. Muita gente acho que coloca o Vettel muito abaixo do que ele deveria estar. É claro que ele não está no melhor momento da carreira dele, mas fazer os tipos de comentários que estão fazendo com ele, nem eu que sou tão fã dele assim, acho legal. E aí na corrida, todos os pilotos largaram de intermediários, só Hamilton, que foi com Inter usados, né? E o Leclerc nessa corrida, ele largou assim, super bem. Então, ali já me deu uma euforia, porque a largada dele foi muito boa. Ele também largou bem na sprint, né? Só que aí, gente, é uma coisa, eu acho incrível. O Rosberg falou esses dias sobre o Leclerc, e só foi ele falar sobre o Leclerc, as coisas começaram a virar ali. Eu nunca tinha visto alguém pra ser tão pé frio quanto Nico Rosberg. O Rosberg tá pegando essa fama, né, de Mick Jagger da Fórmula 1, porque tudo que ele fala, comenta, ocorre o inverso. Eu não acompanho muito o Rosberg, mas eu vejo a galera lá que é de fã-clube do Leclerc, dos outros pilotos também, postando no Twitter, no Instagram, né? E aí, de novo, ele elogiou o Leclerc e as coisas começaram a dar um pouco mais para trás. Acho que os pilotos vão ter que ter mais cuidado aí com ter tipo de contato. Eu pedi pro Rosberg para parar de falar sobre eles durante os finais de semana de corrida. E aí a gente já comentou aqui sobre o incidente do Ricciardo e do Sainz, né? Os dois foram pra brita, só que aí o Ricciardo ainda conseguiu ali sair, né? E o Sainz não teve como, ele teve que abandonar a corrida. Assim, não foi investigado, foi considerado incidente de corrida. E depois do GP, tiveram vídeos do Ricardo, ele indo atrás lá do Sainz pra se desculpar, né? E veio também até as redes sociais se desculpar. Acho que uma parte também bem marcante ali de início da corrida foi quando surgiu aquele buraco ali na lateral do carro do Alonso, né? Assim, o Alonso, esse início de temporada, 4 corridas praticamente ele tendo problemas. Então aquilo ali foi uma situação bem chata, né? Ele também teve que abandonar a corrida, então essa corrida de domingo não foi algo muito legal para os espanhóis, viu? O Alonso, a gente sabe da capacidade do Alonso de fazer com que o carro funcione de uma maneira além do que se espera, né? Mas essa temporada vem sendo bem problemática. Na penúltima corrida em Jeddah, antepenúltima no caso, ele estava vindo bem, teve problemas. Na Austrália, estava vindo para brigar pela pole, teve problemas. Chegou na corrida, teve problema com estratégia. Aí chegou agora em Imola, teve problema de novo. São coisas que vão tirando o Alonso do sério, né? Quem conhece o Alonso sabe que quando começa a ter esse tipo de problema assim, ele já começa a dar alfinetada, já começa a ser um pouco mais ríspido em entrevista, mas
por mais que esteja numa fase mais leve, mais descontraída, né? E é chato para qualquer piloto esse tipo de início, porque sabe que o carro ali consegue minimamente trazer um rendimento que agrade ele, como estava vindo agradando, mas está sofrendo. É outro também que está tendo esses azares, né? Que tudo de errado está acontecendo no carro do Alonso. Então é outro piloto aí que vai, junto com o Sainz, aí vai precisar de trazer boa sorte aí para ele, né, nas próximas corridas. Sobre o Alonso, só posso dizer uma coisa. Eu tenho certeza que tá quase tudo dentro do plan. Tá tudo dentro do plano dele. Olha, plano, né? vai vir mais forte das próximas. É só o início, só para jogar a expectativa para baixo, mas depois retornar lá do fundão. Confie no Elplan. Ele sempre fala isso. Algo que Emily gosta muito de zoar aqui, que ela vem zoando desde o início da temporada, gente, é a questão do carro da Mercedes estar quicando muito, né? E nessa corrida de domingo foi nítido. A gente conseguiu ver que o Russell tava quicando muito na reta e na zebra. E ainda assim, a gente teve aquela briga da Haas, Mercedes e Alfa Romeo ali pela 5ª posição. E olha, pra mim, que sou mercedista, meu filho, me deu um gás enorme, gente. Eu amei assistir aquilo ali, sabe? A gente não tá podendo escolher muita coisa, né? Eu não imaginaria a gente disputando com uma Haas pela 5ª posição, mas foi algo que me deu, sim, um gás ali na corrida. O Russell, ele se cobrou ali depois que ele cometeu um erro. Ele conseguiu quase que ultrapassando. Acho que ele chegou a ultrapassar, né? O Magnussen. Se eu não me engano, sim. E aí ele cometeu aquele erro ali, mas depois ele conseguiu ultrapassar de vez. Assim, se meu eu de 2021 escutasse o que você acabou de dizer, eu iria rir de você. Eu ia dizer, Bottas, o que foi que você fez? Em quem foi que você bateu? Isso foi na Hungria? Mas, assim, eu acho que não é nem questão do carro da Mercedes ser tão ruim. Acho que é questão também do carro da Haas ser tão bom. Esse ano tá impressionando e o Magnussen tá impressionando também, gente. Desde o início da temporada a gente fala aqui nos podcasts sobre ele, porque ele tá impressionando. Apesar de que a fama do Magnussen, antes dele sair, era dele não ter consistência. Porém, até agora, nessas etapas até agora do campeonato, ele vem mostrando uma certa consistência. Talvez a saída dele da Fórmula 1 deu um pouco de ar pra ele saber o que ele fazer melhor ali. O Russell tá conseguindo fazer. Acho que o fundamental pra ele ontem foi a largada, né? Porque ele mesmo falou que na sprint ele ficou atrás se não me engano, do Tsunoda, do Stroll, do Mick Schumacher. Acho que ele não conseguia ultrapassar de jeito nenhum. Ele falava que no setor 2, que era mais de curvas, ele conseguia se aproximar, mas quando chegava na reta ele sofria bastante. Foi o que aconteceu com o Hamilton ontem. E na largada ele conseguiu largar bem. Acho que, se não me engano, ele ganhou a primeira posição já na largada e depois teve o problema com Bottas ou com o Zul, e que saíram os 3, né? Saiu o Ricardo, o Sainz e mais uma Alfa Romeo. Eu não vi de certo se era o Bottas ou se era o Zul. E ele conseguiu ultrapassar e foi essas posições. Depois ele conseguiu ultrapassar o Magnussen, né? Errou, o Magnussen passou e depois ele ultrapassou ele novamente. E conseguiu ainda contar com o erro do Leclerc para terminar em 4º. A carro da Haas melhorou bastante, né? A gente vê que o Magnussen ele tá conseguindo extrair o máximo possível, tá conseguindo, quando não tem problema, tá conseguindo ficar na zona de pontuação. Então tá sendo uma briga interessante ali nas redes sociais. Não sei se vocês, no Twitter, vocês acompanham, a gente já tá brinca, né? Pô, em 2022, lá no início de 2022, se a gente falasse que a Mercedes ia disputar a 5ª posição com uma Haas, a gente estaria sendo chamado de maluco, né? E tá sendo bem real. A Mercedes tá tendo ali que brigar ali com a Alfa Romeo e com Haas nesse início de campeonato. Que é bastante interessante, é legal. Não para mim, que torço um pouco Hamilton, não tá sendo algo muito legal, mas para o público geral da Fórmula 1 tá sendo algo que tá trazendo diversão pro pessoal. Pra mim tá sendo muito legal, mas também a gente tá podendo exigir tanto, né? Então, a gente tava falando aqui, já falou do Richard, né? Vamos falar dele mais uma vez. Ontem ele serviu meio que de termômetro ali pros pilotos, né? Na questão dos pneus. Ele não tinha muito o que perder, então ele foi um dos primeiros pilotos a colocar os pneus secos. Então, eu acho assim, pra ele ali era um risco que se valia a pena, porque depois do início da corrida, do incidente com o Sainz, ele sofreu ali também. Então, pra ele era um risco, sim, que se valia a pena. Acho que para esse início de temporada, quando você sofre algum tipo de
sofre com um incidente já no início da corrida e não entra o safety car, você já praticamente acabou a sua corrida, né? Você tem que esperar porque entra um safety car para ter algum tipo de mudança. E como os carros não estavam conseguindo ultrapassar o outro ali, ele até parou, botou o pneu duro, tentava conseguindo chegar no Hamilton, daí ele parou de novo achando que ia acontecer algo diferente, mas os carros não pararam, então a estratégia dele acabou indo pro ralo. Ali a corrida teve alguns... Eu particularmente achei a corrida bem chata, né? Não só por causa da situação do Hamilton, mas a corrida eu achei bem chata, mas enfim, era o que tinha. Eu acho que ainda que a gente vai ver sobre o desempenho do Ricciardo é que um dos benefícios para alguns pilotos, algumas equipes, é uma mudança muito grande nos cenários que a gente vai ter durante a temporada, porque são 23 etapas, talvez menos, né? Não sabemos ainda. Mas que eu acho que a gente vai chegar no final da temporada, principalmente no Brasil, eu espero, com um campeonato diferente do que a gente viu no começo. Apesar de eu achar que esse ano vai dar Leclerc. Olha, eu tô bastante confiante com o Leclerc também. Aquele erro dele ali foi chato, né? Mas acho que erros às vezes são bons pra gente conseguir manter o foco, né? Porque às vezes quando você tá acertando demais, você meio que fica meio relaxado. Eu tô numa fase boa, as coisas estão dando tudo certo. E o que aconteceu com ele antes era o que ele vinha fazendo durante toda a corrida. E tava atacando a zebra daquela mesma forma. Aí, infelizmente, daquela forma ali, não sei se ele passou um pouco mais rápido do que ele estava passando anteriormente. Mas é bom, ele é um piloto que se cobra muito, né? Eu tenho pessoas que são pessoas próximas a mim que acompanham ele de uma forma mais ali isolada. Isso é um piloto que se cobra muito, então provavelmente hoje ele deve estar com uma dor de cabeça gritante, mas é algo que ele vai ter mais atenção para as próximas corridas. Acho que o Verstappen é um excelente piloto, já mostrou para todos que se tiver um carro competitivo, confiável também, não adianta ser só o carro rápido, ele vai brigar de igual para igual ali com o Leclerc, mas eu ainda tô confiante que esse ano seja o ano do Charles. Ouviu massinha, né, Horner? Isso aqui vai pro Horner, gente. O carro também tem que ser confiável. Não vou, né, de vocês, ainda não vou dar minha aposta pra esse ano. Até porque a aposta desse ano que eu queria, eu acho que não vai ser, né? Mas eu ainda tô meio assim, eu acho que vou acabar indo contra vocês. Acho que ainda tem chance do Verstappen virar o jogo, mas ficaria feliz se o Leclerc conseguisse ganhar esse ano. A minha aposta no começo do ano era o Sainz, então sou obrigada a ter que mudar, né? Mas tô ainda nas esperanças de pelo menos uma vitória ou uma corrida concluída. Um P1 ali pro Sainz em alguma corrida, viu? Tô confiante. E aí vamos falar de um momento que eu acho que é natural em toda corrida a gente tem, mas que o pessoal falou muito e tá até agora falando muito. Eu vi também muita briga no Twitter, que foi o momento em que o Hamilton recebe uma bandeirada azul. Tem gente chorando aqui no estúdio. É uma bandeirada azul pra deixar o Verstappen passar. E, apesar de ser um momento comum, eu acho que pro cenário que a gente teve do campeonato do ano passado, isso foi um choque, principalmente sobre as condições do carro da Mercedes, que eu acho que é o grande problema desse ano. É igual o Toto falou, ele se desculpou com o Hamilton no final da corrida e ele falou que o carro tá indirigível, então acho que não tem mais muito que a gente tá falando, né? Pra mim, eu acho que é uma obrigação da Mercedes dar um carro bom pro Hamilton. É questão de moral. Independente se você é fã ou não, acho que todo mundo tem que concordar que é uma obrigação moral e também, assim, de equipe da Mercedes dar um carro bom pro Hamilton. Ou pelo menos que consiga dirigir, que não seja um trator. Porque se colocasse um Celta ali, tenho certeza que ele ia conseguir passar. Um trator ou um pula-pula, gente. Porque a questão ali do carro tá assim. Foi chato, né? Pra quem tá acostumado a ver o Hamilton brigando de igual pra igual lá na parte da frente com os caras. Eu assisto pela F1 TV, né? E aí eu coloquei no monitor o gráficozinho assim da câmera do Verstappen e dava pra ver que ele já tava chegando já. Eu falava, cara, não acredito que o Hamilton vai receber
bandeira azul, cara. É algo, tipo assim, que não tá acostumado. Mas faz parte do esporte. Nem sempre a gente vai vencer. Claro que eu quero sempre vendo o piloto que eu gosto vencendo, mas é a nossa realidade agora, é a realidade do Hamilton, a realidade da Mercedes. Como eu disse lá no início, né? É encontrar o que está fazendo com que o carro seja tão lento, inguiável dessa forma. E ser competitivo. Acho que o piloto como o Hamilton ter o carro que seja competitivo, ele vai conseguir trazer resultados dessa forma ali, e também torcer para que a equipe pare de errar em pit stop, né? Porque o Hamilton estava ali em 11º brigando com o Tsunoda e a Mercedes fez o favor de errar no pit stop dele novamente. Isso também está prejudicando ele e ele perdeu três posições pro Ocon, pro Stroll e pro Albon. E enfim, aí já complicou, que já estava ruim e foi bem complicado esse final de corrida dele, mas do Hamilton a gente pode esperar tudo. Ano passado também, às vezes tá um pessoal achando que estava perdido e no final da temporada, quando o carro se ajeitou, ele conseguiu fazer o que fez. Então fazer com que a Mercedes, esperar com que a Mercedes consiga corrigir esse problema o máximo possível e dar o carro aí que ele possa pelo menos brigar por pódio, né, para mostrar. Acho que ele não precisa mostrar mais nada. Acho que só para ele ter uma condição de fazer uma temporada do nível que a gente sabe que ele possa fazer. Você citou aí, eu ia até falar mais pra frente, mas você já citou, né, que foi a questão do pit stop ruim da Mercedes, fez o Hamilton perder posições e também quase teve um toque ali entre ele e o Ocon na saída ali, né, do pit stop, do pit lane, e aí o Ocon, ele, se eu não me engano, ganhou uma pequena puniçãozinha de 5 minutos. Minha gente, segundos, naquele momento ali, minha gente, que quase que aconteceu aquele toque, meu coração acelerou. Eu disse, não, pelo amor de Deus, não vai acontecer isso agora, né? Nesse momento da corrida. Mas aí, se eu não me engano, o Hamilton freou e aí não aconteceu o toque. Porque aí já ia prejudicar mais ainda uma situação que já não tá muito boa. E a gente falou aqui sobre o DRS, todo mundo já usando pneu pra pista seca. E só na volta 35... o DRS foi liberado. Qual a opinião de vocês com esse acontecimento? Porque eu já tava agoniada, eles não liberavam o DRS e aí só foi acontecer na volta 35. Então, eu não sei se... teve gente que até colocou lá que o Russell, ele tinha falado que o DRS no ano passado foi um dos principais causadores principal fator do acidente dele com Bottas. Então, não sei se teve algum tipo de mudança em relação a isso. Diz o diretor de prova que a curva 2 ainda estava um pouco úmida. Então, o final ali, né, da reta principal com a curva 2 estava um pouco úmida. Então, eles achavam que não teria o porquê de abrir o DRS. Mas a gente já viu condições, por exemplo, como na Turquia nos 2 últimos anos, que estavam com o DRS aberto com a pista bastante úmida, então, tipo assim, não entendeu, né? Tinha muito torcedor do Leclerc reclamando também que, por causa disso, o Leclerc não teve chance de brigar com o Pérez. Mas, enfim, tem que ver o porquê. Acho que eles demoraram, tinha muita gente reclamando no Twitter a respeito disso, mas aí deve ter sido por isso, né? Eles acharem que aquela parte molhada ali ia acabar trazendo um tipo de problema em questão de segurança para os pilotos. Mas acho que demorou bastante, sim, pra abrir. E aí o Leclerc, ele colocou macios, né? Só que aí aconteceu o que aconteceu, né? Foi trágico ali pro Leclerc, foi decisivo ali pra ele. Ele acabou escorregando e bateu ali. Ele ainda conseguiu voltar pra pista, mas o carro sofreu com aquela batida. E ali foi algo decisivo para ele, porque a partir daquele momento ali ficou bem mais confortável para o Verstappen, né? Se bem que, apesar de ter acontecido isso, apesar do Leclerc, era melhor ele ter pontuado,
Eu acho que com o que ele já fez nas últimas provas, eu acho que ele pode se dar, entre aspas, o luxo de fazer isso, já que ele tá tão à frente no campeonato. Acho que ainda tem margem pra isso. Eu ainda fico receosa, gente. Eu fico receosa. Eu acho, assim, que ele pode se conter, assim, em certos momentos, mas eu acho que aquilo ali acabou que afetando, assim. Foi significativo. Até porque eu acho que era um GP em casa pra Ferrari, claro. Mas eu acho que essa corrida era muito mais decisiva pro Max do que pra o Isso, Charles. sem dúvidas, foi assim, ajudou muito o Max. Foi algo que ali colocou ele assim, olha, tava acontecendo tal coisa. Ele já tinha abandonado 2 corridas, né? Então, o que aconteceu ali esse final de semana agora, esse GP ali, ajudou muito o Max nessa questão do campeonato. Já merece palmas por ter terminado. Red Bull já fez um progresso. Mas teve dobradinha, minha gente, da Red Bull, então foi um progresso e tanto. Mas esse foi um bom final de semana pro Max, eu acho que ele fez, digamos, por merecer a vitória dele, ele soube esperar o momento certo, o carro tava bom, ele tava tranquilo, aparentemente ele está tranquilo mais esse ano, ele acha que ele consegue pensar mais no que ele vai fazer, e foi, eu não diria uma vitória confortável, mas uma vitória que poderíamos esperar, talvez não uma drobadinha, mas uma vitória do Max, acho que ok, não é nada fora da curva. Quando você abre o Verstappen, o Leclerc venceu as 2 corridas que o Verstappen abandonou, né? Então, o Leclerc abriu uma bastante... Acho que o Verstappen é o principal concorrente pro Leclerc. Eu acho que nem o Pérez nem o Sainz têm a capacidade de chegar. Podem vencer uma corrida ou outra, mas eu acho que brigar pelo campeonato vai ser algo muito difícil. Então, o Leclerc teve essa gordurinha, mas a gente não... É claro que nesse momento assim, você tem que trabalhar muito com a cabeça, né? Por exemplo, muitas vezes a gente se lamentou muito quando o Hamilton errou em Baku. Então a gente fala, mas o Hamilton vai recuperar depois. E foram os pontos que fizeram bastante diferença no final do campeonato, né? Então, acho que todo ponto é importante desde 2008. Então, de contar assim, né? Cada de um ponto, o Massa não foi campeão. Então, já a pessoa chega lá no final... É claro que ele terminou a corrida, terminou em 6º, conseguiu fazer boa recuperação. Mas chega lá no final e perdeu o campeonato por 3 pontos, por exemplo. A gente vai lembrar, o Leclerc naquele erro sozinho lá em Imola perdeu o campeonato. Então, agora é tentar não errar o máximo possível. Tentar ser o mais correto como ele estava fazendo, estava sendo bem consistente. Porque se der chance de se fazer o Verstappen sentir o gostinho de que vai ser campeão, aí fica bastante complicado. E aí a gente finalizou a corrida com P1 Max Verstappen, P2 Checo Pérez e P3 Lando Norris. Como eu falei pro Norris, acho que foi um fim de semana muito bom, tanto para ele quanto para a McLaren, saíram muito bem beneficiados. Metade da McLaren. Ele ficou muito feliz, a equipe ficou muito feliz, então foi uma corrida assim, talvez eu esperasse mais de alguns pilotos, talvez eu esperasse mais desse GP, mas eu acho que foi uma corrida que teve muitos movimentos, que teve muita coisa, que a gente pôde observar muita coisa e assim, se ligar em algumas coisas que estão acontecendo e que podem estar influenciando para que outras coisas estejam também acontecendo. Então, eu gostei desse GP desse final de semana. Para a McLaren foi muito bom, né? Para nós também foi muito bom pontuar, já que o início de campeonato já não tinha sido muito bom. E é bom acontecer essas coisas para não ficar só algo como estava fazendo nos últimos anos, que o pódio era sempre Hamilton, Bottas e Verstappen, Hamilton e Bottas. Acho que ter essas alternâncias também, é claro que o fã do Leclerc não deve estar muito feliz com o pódio da McLaren, mas em geral, para a galera que gosta do automobilismo, é algo interessante ver essas mudanças de pilotos que não estão nesse início, não vão brigar tanto por posições ali à frente, conseguir. Seria legal também se o Magnussen, o Vettel conseguir um pódio, o Ocon, o Mick Schumacher, né? Seria algo bastante legal. Então,
a corrida pro campeonato foi boa, foi muito boa. O Verstappen encostar, o Pérez subiu um pouco o degrau. Pode ver que o Leclerc é o único que se destoa um pouquinho, né? Tem mais de 20 pontos na frente. Mas ali, Verstappen, Leclerc, o Verstappen, Checo e o Sainz estão, e o próprio Russell também estão bem colados. Então, se acontecer a próxima corrida aí, um problema com o Verstappen, com o Leclerc e o Pérez ganhar, o Pérez já vai subir mais um pouco. Se o Sainz ganhar também, já vai subir mais um pouco. Então é esse tipo de campeonato que a gente quer ver, né? Disputa, não que um piloto dispare. Enfim, mas eu acho que tem tudo para ser um campeonato interessante. Acho que a corrida o resultado foi bom para o campeonato. E para terminar, vamos agora de momento de Ivan, terapeuta. Eu gostaria de perguntar se você tivesse um conselho para dar para um piloto, qual seria? E para quem seria? Um conselho? Pode ser pro Hamilton, né? Pode ser pro Hamilton pra ele não abaixar a cabeça. Não precisa provar mais nada pra ninguém. E que ele mostrou já em 2009 que com um carro ruim, a equipe conseguindo ajeitar, ele conseguiu brigar por vitória. Então, pra não abaixar a cabeça e tirar da... Acho que o Hamilton tem a sensação, eu falo por mim mesmo, acho que ele tem a sensação de que mesmo que ele ganhou isso tudo que ele ganhou, tem a carreira que tem, acho que ele sempre tá querendo provar algo para as pessoas que falam mal dele, sabe? Acho que ele tá sempre querendo esse sentimento de que ele tem que provar que ele fez isso tudo, sendo que ele não precisa provar mais nada para ninguém. Então, meio que tirar... Eu concordo. Eu vejo muito isso. Acho que nas redes sociais ou entrevistas ele não deixa transparecer tanto isso quando perguntam dessas questões pra ele, mas eu acho que é algo que ele tem muito interno nele. Essa questão assim de acho que ele ainda acha que ele tem que provar algo e tem que fazer mais, né? Então eu acho que eu daria um conselho assim pro Hamilton. Mas, Massinha, a gente realmente só tem a agradecer você por ter topado. A gente ficou, assim, muito empolgadas e muito feliz mesmo. A gente acompanha a sua página, a gente gosta muito de estar pegando informações também por lá. A gente gostou dessa parceria aqui com você. A gente espera que você possa vir mais vezes aqui, topar mais coisas com a gente. A gente vai continuar entrando em contato com você. Muito, muito obrigada mesmo, gente. O @ do Massinha vai estar na descrição do vídeo, assim como o @ do nosso perfil no Instagram. Sigam lá, deem essa força. Vocês que são amantes da F1 vão gostar muito de acompanhar o perfil dele, assim como o nosso perfil. Muito obrigada, Massinha. Nada, eu que agradeço vocês pelo convite. Eu não esperava, né? Até porque eu sou bem tímido, eu não sou muito de participar de entrevistas assim, né? São poucas. Eu faço lives, mas com live eu tô jogando, eu não tô conversando assim diretamente com as pessoas. Então, fiquei... Às vezes eu gaguejo assim porque eu fico nervoso, porque eu sou muito tímido mesmo, mas, pô, sempre que vocês precisarem aí, podem contar comigo lá. Se precisarem de divulgação também, podem contar comigo, entrar comigo lá no Instagram. Eu procurei vocês, mas eu não achei direito no Instagram, não sei se vocês estão com página lá no Instagram. Eu cheguei a procurar pelo nome de vocês no coisa, mas eu não achei, não sei porquê. Mas o nosso nome no Instagram, a gente vai deixar na descrição, mas pra você também a gente vai falar aqui, Paddock BRF1. Paddock BRF1, gente. Então, sigam lá. Por aqui pra ver certinho. Não sei se pode, porque tem um monte de paddock quando você bota no Instagram, né? Então, às vezes eu posso estar até seguindo algum perfil errado, achando que é de você. É Paddock BRF1. Isso. Tá, já foi. Eu fico vermelho. Então tá tudo certo. Então, mais uma vez, muito obrigada. E esse foi mais um episódio do Paddock Podcast, pessoal. Muito obrigada. Até o próximo GP.